Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel. De segunda a sexta a gente está aqui com uma análise sempre de algum assunto do dia. Eu vou falar hoje sobre a entrevista de João Campos, que aconteceu nesta sexta-feira. Na sexta-feira foi a entrevista com o prefeito do Recife, João Campos. E foi uma entrevista interessante porque ele estava muito bem, muito solto, tranquilo, respondendo tudo sem problemas, como sempre, ele é muito bem preparado. Mas é interessante como ele falou durante toda a entrevista, a palavra que talvez tenha sido mais repetida foi a palavra concessão. Então ele falou sobre concessão de parques, ele falou sobre concessão da orla, ele falou sobre concessão da rua Guararapes, né, da Avenida Guararapes, ali no centro da cidade. Falou sobre concessão de várias maneiras, sobre participação da iniciativa privada na gestão. E esse é um diferencial e talvez seja o que faz com que muita gente considere o prefeito João Campos como um político de esquerda que, na verdade, tem ideias muito mais liberais, muito mais de centro-direita do que de esquerda, realmente. É como se ele, apesar de ter uma identificação histórica até porque ele é presidente nacional do PSB, filho de Eduardo Campos, bisneto de Miguel Arraes, apesar de tudo isso, o trabalho dele e o pensamento dele é muito mais voltado para um liberalismo, digamos que um liberalismo social, mas é um liberalismo do que se imagina quando você olha para o partido e o fato dele ser presidente desse partido, de um partido que se chama Partido Socialista Brasileiro. E de socialista, o prefeito João Campos não tem nada. E eu digo o prefeito João Campos, que eu estou falando do gestor João Campos. O prefeito, o gestor João Campos, ele de socialista não tem nada. Talvez tenha sido o prefeito que nos últimos anos, apesar de ser socialista, o prefeito que nos últimos anos mais buscou participação da iniciativa privada no Recife. E isso é interessante porque vai de encontro ao pensamento geral da população. Essa coisa da população da população brasileira ser de esquerda, ser progressista, não é. Um livro recente do pesquisador, do cientista político e pesquisador Felipe Nunes, que é o diretor, o responsável pelo Instituto Quest, nesse livro, o livro se chama Brasil no Espelho, e esse livro mostra que o brasileiro, ele é conservador. O brasileiro, ele é mais conservador. O brasileiro, ele apoia parcerias público-privadas, ele apoia a participação, ele respeita a participação do setor privado na economia e na gestão pública. E é interessante porque nos últimos anos foi vendida uma ideia de que isso era algo errado. Foi vendida uma ideia de que isso não poderia ser feito. Foi vendida uma ideia de que não havia espaço para isso se o Brasil quisesse ser justo. E, na verdade, a ausência de justiça está exatamente em obrigar o pagador de impostos, o contribuinte, a bancar políticas públicas feitas exclusivamente pelo setor público que, na verdade, beneficiam grupos políticos. Então, é isso que nós tivemos nos últimos anos. E aí, o João Campos é interessante porque ele acaba se transformando numa contradição, um paradoxo e uma contradição. Porque ele é o presidente do Partido Socialista Brasileiro, mas ao mesmo tempo ele tem uma gestão que é uma gestão bastante liberal. E aí a gente falou muito de concessão, é interessante como se falou muito de concessão nessa entrevista, e na entrevista ele cita todas essas parcerias com o setor privado. Todas essas parcerias que foram feitas em diversos setores da cidade. Cita, por exemplo, a parceria que existe para o Réveillon, para a festa de Réveillon, que é feita por uma empresa privada
é feita ali toda organizada e bancada por uma empresa privada e onde a prefeitura entra apenas com uma parte, como ele mesmo disse, um custo residual, tem um custo residual. E é interessante sim, e é correto é correta a forma como é feita, a maneira como é feito esse trabalho. Então, assim, ok, beleza, mas aí, ao mesmo tempo, é o prefeito que é presidente do Partido Socialista e que tem como aliados políticos de esquerda, políticos históricos da esquerda. É o prefeito que, apesar de ter realmente uma gestão liberal, porque a gestão do prefeito João Campos é uma gestão liberal, é uma gestão que está muito mais na centro-direita do que na esquerda, e, ao mesmo tempo, apesar de ter falado tanto em concessões que a prefeitura está fazendo, é o mesmo prefeito que questiona, e aí entra a política, né? Aí é quando entra a política. Ele questiona a concessão da Compesa, o modelo de concessão da Compesa, a forma como foi feita e o risco de que a concessão da Compesa prejudique os usuários e que os consumidores da Compesa eles acabem pagando a conta no final de um prejuízo das empresas que compraram, que fizeram que conseguiram vencer o leilão da concessão do serviço. Então, é aquela história, não existe risco quando sou eu que faço. O modelo é esse, o modelo está correto. Mas se é outra pessoa, se é outro grupo político que faz, então existe risco, existe uma preocupação, temos que ficar atentos porque a população pode ser prejudicada. Mas será que a população não pode ser prejudicada nos parques, na concessão dos parques? Será que a população não pode ser prejudicada também no caso da orla, da forma como a orla vai ser concedida? Existe esse risco, em todo tipo de concessão existe esse risco. Por isso os contratos têm que ser muito bem amarrados, por isso os contratos precisam ser muito transparentes. Transparência é a palavra. O problema não é concessão, Seja no governo do estado, seja na prefeitura do Recife, não, as concessões elas precisam acontecer. Em setores que não são tão estratégicos para a administração pública, todos eles deveriam ser entregues à iniciativa privada, porque a iniciativa privada consegue gerir com muito mais qualidade, com muito mais eficiência do que qualquer gestor público dentro da burocracia da máquina governamental, onde tudo atrasa, onde tudo é difícil e para quem muitas vezes, e aí isso é um problema da corrupção brasileira, é preciso pagar para que as coisas possam acontecer, pagar caro, inclusive, propinas, para que as coisas possam acontecer. E isso, no caso da Prefeitura do Recife, vem sendo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade até agora, e no caso do governo do estado também. Então, eu acho que isso é o que mais dá para destacar da entrevista do prefeito João Campos, a quantidade de vezes em que se falou em licitação, não em licitação, em concessão, e a quantidade de vezes em que a Prefeitura do Recife, o prefeito do Recife, realizou concessões ao longo dos últimos 5 anos. É isso. O JC para ouvir análise é de segunda a sexta. Uma boa sexta-feira para você, um bom fim de semana. A gente volta na próxima segunda. Tchau, tchau.